Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês, agradeço a oportunidade, não só porque eu sou engenheiro, pessoa com deficiência visual, que nunca conseguiu emprego na iniciativa privada. Se vocês forem olhar minha carteira de trabalho, que ainda existe, ela está em branco. Por mais que eu procurei emprego na iniciativa privada, nunca consegui. Fico feliz também porque ano que vem vai fazer uma década que eu, como auditor fiscal do trabalho, me dedico, minha carreira funcional, exclusivamente à fiscalização de cotas para pessoas com deficiência e combate à discriminação. E, recentemente, a gente viu o risco que é de não consultar, não conversar com as categorias que entendem do tema, ou mesmo das próprias pessoas com deficiência. Então, acho que esse momento é importante para a gente voltar e discutir. E eu quero contar para vocês que, nesses meus quase 10 anos de fiscalização de cotas, eu vi coisas muito lindas acontecerem. E eu sentei aqui, eu logo lembrei de um fato, de uma das primeiras fiscalizações que eu fiz, provavelmente porque a menina tinha 33 anos de idade, assim como eu tenho hoje, uma moça com deficiência intelectual, que depois que foi contratada, a mãe dela, chorando, falou para a gerente de recursos humanos: agora eu sinto que minha filha é gente. Por mais pesado que isso seja, uma mãe falar em relação à sua filha, aos 33 anos de idade, o que ela queria dizer é que, ao ver a filha trabalhando, conseguia reconhecer a filha dela como gente. Essa mesma menina, mulher de 33 anos, a gerente de recursos humanos me conta que, no final do ano, na festa de confraternização do setor administrativo, ela tirava muitas fotos, compulsivamente tirava fotos. E a chefe perguntou: por que tu tira tantas fotos? E ela disse: olha, eu nunca tive isso, não sei quanto tempo vai durar. Então, ela tinha uma percepção de que talvez aquilo não durasse para ela. E, naquele momento, ela era gente porque ela trabalhava. E é disso que a gente está falando, isso que a doutora Maria Aparecida Gurgel ela fala, que a gente está falando de dignidade, é também daquele outro caso, que foi uma das primeiras pessoas que eu incluí, que ele tinha deficiência intelectual e ele era corcunda. Todo mundo sabia que aquela corcunda era uma comorbidade da deficiência intelectual. Pois bem, gente, em uma semana, num curso de aprendizagem profissional, assim como o pessoal da FEBRABAN trouxe, que a qualificação profissional é um meio de atingir o fim, que é o trabalho da pessoa com deficiência, ele recém estava na aprendizagem profissional, depois foi efetivado. Mas, em uma semana, andando de uniforme da empresa, ele começou a andar ereto. E, aos 25 anos de idade, todo mundo ficou perplexo ao descobrir que aquela corcunda não era uma comorbidade da deficiência intelectual. Era uma completa ausência de autoestima. Ele não compreendia um monte de coisas, mas tinha uma coisa que ele compreendia: todo mundo saía para trabalhar, ele ficava em casa. Todo mundo trazia dinheiro para casa, ele só dava custo. O trabalho, sim, ele traz a dignidade para a pessoa com deficiência, ao passo que ela se vê igual a todos os outros. É fácil contratar? Não, é desafiador. Eu fico feliz que o colega da CNT ele fala sobre o desafio, porque é desafiador. Eu poderia falar do João, do Pedro, do Samir, do Alberto. Eu poderia citar aqui 2.678 nomes, que é a quantidade de motoristas de caminhão, rotas regionais e internacionais que haviam com deficiência ou reabilitados ativos em 31 de dezembro de 2018. Isso me mostra que, sim, é desafiador. Mas, gente, se não fosse desafiador, a gente não precisava de uma lei de cotas. E o desafio que a gente traz aqui é justamente entender como, semana passada, a Mara Gabrilli ela fala que só com nível superior existe o dobro de pessoas com deficiência para cumprir as cotas, e a gente só tem 50% das cotas preenchidas. Como um diagnóstico do Ministério do Trabalho em 2016 demonstra inequivocadamente que existem em torno de 10 candidatos com deficiência que não recebem benefício assistencial em idade laboral, buscando cada uma das vagas de emprego. Tem 10 candidatos para cada vaga. E a gente ainda tem 50% das vagas não ocupadas. É desafiador? É. Mas essa mesa aqui é para falar sobre esse desafio. O que está acontecendo? Uma dica a gente pode encontrar nos números. A lei de cotas, o artigo 93 da Lei 8.213, já existe há quase 30 anos. Mas foi só na última década que se tornou uma fiscalização obrigatória dos auditores fiscais do trabalho em todas as unidades da federação. Significa que se tornou uma meta dos auditores fiscais, todo Estado tem que ter um fiscal dedicado à fiscalização. E a gente vê um acréscimo significativo. De 2009 a 2017, enquanto que o mercado de trabalho cresceu 12%, para as pessoas com deficiência cresceu 52%.
E dá mais uma dica para entender o que está acontecendo quando a gente vê que 1/4 de todas as pessoas com deficiência contratadas em 2018 foram contratadas durante uma ação fiscal aberta pelos fiscais do trabalho. Então, a gente vê, não faltam candidatos qualificados, e quando não estão qualificados, como a Febraban trouxe, existem meios de qualificar essas pessoas. Por que essas pessoas ainda não estão trabalhando? Bom, muito provavelmente é porque, infelizmente, né, dizem que no Brasil não basta ter uma lei. Tem que ter uma segunda lei mandando a lei ser aplicada. E é a fiscalização do trabalho, é o Ministério Público. Infelizmente, as empresas aguardam iniciar um processo fiscalizatório para começar a se mexer, a contratar. Porque, sim, é desafiador. E, justamente por ser desafiador, ter o acesso à dignidade dessas pessoas, que a gente precisa da lei de cotas. Que a gente precisa da lei de cotas sem restrições. Se a gente cria uma restrição e diz que é difícil contratar em determinada atividade, tudo desestimula. E aquele motorista de caminhão que sempre teve o sonho de ser motorista de caminhão com deficiência, a gente joga no lixo o sonho dele? Aquele deficiente visual que sempre teve o sonho de ser auditor fiscal do trabalho, o que a gente faz com ele? Joga no lixo o sonho dele? O Rafael talvez não consiga fazer todas as coisas. Embora eu seja formado em engenharia, eu não recebo uma ordem de serviço para fiscalizar sozinho uma obra de construção civil. Não consigo, de fato, não consigo. Assim como aqueles 2 exemplos que eu dei de pessoas com deficiência intelectual também não conseguem fazer tudo. Quando a gente está falando de lei de cotas, a gente está falando de um público. Que público é esse? Pessoas com deficiência, que, por definição, não conseguem fazer tudo. E têm acesso, têm direito à acessibilidade. Então, quando as empresas, elas de fato buscam a inclusão, elas têm que se dar conta que, sim, essas pessoas nem sempre conseguem fazer tudo. E é por isso que existe uma lei obrigando, porque, pela lógica natural das coisas, preferia não entrevistar um engenheiro cego. Vai direto para os engenheiros que não têm deficiência, para não ter que nem desperdiçar tempo em pensando nisso. Então, agora a gente vai para o concurso público, que é a lógica daqui. As pessoas querem ou não querem trabalhar no serviço público, ter estabilidade? Querem. Então, como é que mais das pessoas com deficiência estão na iniciativa privada e não nas funções públicas? Porque não existem candidatos? A gente já provou que não. Mara Gabrilli falou que tem o dobro de pessoas com deficiência com nível superior em relação às cotas oferecidas. Eu posso falar um pouco sobre minha experiência pessoal. Qual é a dificuldade de acesso das pessoas com deficiência ao serviço público? Bom, em primeiro lugar, a maioria das fiscalizações ocorrem, sim, sobre a iniciativa privada. E eu acabei de mostrar para vocês, por números, que é a fiscalização, lamentavelmente, que faz as empresas moverem a roda da inclusão. A roda se move, sim, mas precisa daquela fiscalização empurrando. Então, as empresas públicas não são tão fiscalizadas, acabam não se preocupando tanto. Mas vocês podem se perguntar, mas eles reservam no concurso público porcentual? Bom, eu posso falar da experiência do Rafael. Nunca me candidatei a uma vaga da Petrobras, porque eu chegava no edital e não via vagas para pessoas com deficiência. Embora a legislação diga que tem que ter pelo menos 5%, da forma que era colocada, que é equivocada, já tem um decreto dizendo que é equivocada, uma vaga de engenheiro, não tem deficiência. Uma vaga de nutricionista embarcado, não tem deficiência. Uma vaga... Bom, se chamarem uma segunda pessoa do cadastro reserva, deveria ser uma pessoa com deficiência, mas não está no edital, desestimula já o candidato. Por que eu vou passar um ano estudando para um edital que nem fala que tem vaga para mim? Vão os laudos, né? Pô, precisa de um laudo do último ano. Quando não pede um laudo dos últimos 90 dias pelo SUS? Então, a pessoa tem que ter uma bola de cristal para fazer um laudo do SUS, porque daqui a 45 dias vai abrir um edital e eu preciso de um laudo. Bom, aqui a gente tem outra restrição. A prova do concurso público. Meu segundo maior medo. Não, meus 2 maiores medos eram: chego na prova depois de estudar por um ano para auditor fiscal do trabalho, porque eu me apaixonei pela carreira, chego lá e a prova não é acessível. Eu sempre leio ouvindo ou com ledor, e chegam lá e só me oferecem em braille. É como para vocês que não estão habituados a fazer uma prova com alguém lendo para vocês, chega lá, não dão papel e a caneta, e agora vai ter que ser com um ledor. Uma pessoa vai ler a questão e tu vai ter que responder. É mais difícil. Ou é um software ledor que não é o que tu costuma utilizar. É como alguém te dá o Linux enquanto tu utiliza o Windows, durante uma prova, com toda aquela pressão. Não é fácil. Então, muitas vezes, o meu desafio era, na prova, pega uma pessoa surda. Será que ela vai ter a mesma competitividade que uma pessoa que não é surda numa prova que tem um português absolutamente complexo, sendo que o português é uma segunda língua? Lembrando
que a cota é para pessoas que têm limitações e não conseguem fazer tudo e precisam de um auxílio. Então, vem o segundo problema. Vem o terceiro problema. A junta admissional, que em tese, que na prática é o que acontece, né? Não estou falando que a legislação fala, mas na prática chega lá, e a gente está falando aqui, discutindo sobre motorista de caminhão com deficiência, embora eu tenha provado que tem 2.678, em 31 de dezembro de 2018, as pessoas com deficiência visual não são aceitas porque consideram incompatível com o auxiliar administrativo, consideram incompatível com o professor. É nesse ponto que a pessoa com deficiência está. Ela tem medo de chegar lá e o médico dizer: tu é incompatível com a vaga, sem poder demonstrar com os recursos. Nota de corte, classificação de corte. Só os 30 primeiros colocados vão ser chamados. Bom, e as pessoas com deficiência ficaram para depois. Se é 5% das vagas no concurso, uma empresa que quer realmente cumprir a sua reserva legal, que há um déficit histórico, se eu tenho 2.000 funcionários hoje, só 2 com deficiência. Se eu botar 5% em cada concurso, mesmo que esses 5% sejam preenchidos, eu sempre vou viver num déficit histórico. Então, tu precisa superar esse déficit. Aumentar, além de 5% ou de 10%, as vagas reservadas às pessoas com deficiência. Aumentar a publicidade disso. Deixar claro no concurso de que vai ter as acessibilidades necessárias. Publicizar isso para as entidades de pessoas com deficiência. É interesse ou não da administração indireta da empresa pública contratar. Então, tem que lembrar, tem que ir até as entidades e dizer: olha, aqui vai ter, tem reserva de vagas, é assim que funciona. Tem recursos. E a avaliação não vai ser prévia. Tu vai poder demonstrar o que tu consegue fazer, vamos fornecer os recursos de acessibilidade. E talvez, nesse momento, o Rafael, o engenheiro, se candidate a uma vaga na Petrobras, que é o exemplo que eu dei, porque realmente eu não me candidatava. Então, eu fico feliz de estar aqui conversando com vocês, não só como pessoa com deficiência, mas como fiscal desse processo, como quem viveu os dois lados e vivo sempre, e falo para vocês, categoricamente, não faltam candidatos com deficiência. É uma lógica da ergonomia adaptar o ambiente de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, e não o contrário. Não é buscar as pessoas adaptadas à minha empresa. Bom, então não precisa de lei de cotas. É reconhecer que as pessoas com deficiência têm limitações, talvez não consigam fazer tudo, ainda assim têm direito à dignidade, e a dignidade através do trabalho. E nos concursos públicos, realmente identificar por que essas pessoas não estão se candidatando. Será que existem outras barreiras que não são tão de fácil percepção? Então, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição também depois para as dúvidas. Nossa, bastante esclarecedor aqui, viu? Parabéns, Rafael, aqui pelas suas colocações, muito importantes mesmo. Muito obrigada. Bem, agora eu passo a palavra ao nosso convidado, o senhor João Manuel da Cruz Simões, representante aqui do Ministério da Economia.